Olá, olá, boa noite. A gente está com mais uma live semanal e hoje a gente vai trazer um tema das constelações organizacionais, organização sistêmica, para a gente observar muito mais o foco no tema profissional, carreiras, negócios, que também a constelação é empregada, muito utilizada por grandes empresas, por grandes CEOs, né? E isso traz muitas informações que ajudam na tomada de decisões, que ajudam na promoção de produtos, na ampliação da empresa. Podemos verificar a falta ou esses clientes, o que está acontecendo, como está a visão desses clientes na empresa. Sejam bem-vindos a todos que entraram. Então, a empresa, ela é também um sistema. Como o nosso corpo tem vários sistemas que são interligados, que tem a nossa hierarquia, tem o funcionamento do nosso corpo, que alguns são vitais, outros têm um grau de influência nesse sistema um pouco menor, mas todos têm o direito de pertencer, que é a nossa lei do pertencimento. Então, a constelação ela não é só empregada para ver nosso sistema familiar, nossos relacionamentos. Ela também pode ser utilizada para a gente ver mudança de carreira, a gente verificar como que a gente se sente naquela profissão que a gente está escolhendo, o ambiente de trabalho, se aquele lugar de trabalho também, ele tem uma visibilidade dos clientes. Então a gente consegue, antes, a gente colher as informações que nosso inconsciente está trazendo e o sistema coletivo também está trazendo. Então a gente verifica, se está perdendo cliente, eu vou lançar um produto no mercado, como que esse produto vai ser visto, qual que é a minha intenção a colocar esse produto no mercado. Então, por exemplo, se eu coloco um produto no mercado e o meu objetivo é só dinheiro, se eu estou pensando só no dinheiro, nem coloque, porque vocês já foram em algum lugar que a pessoa está tão preocupada com o dinheiro que ela nem te oferece o produto? Pouco tempo eu entrei em contato com uma empresa, eu gostaria de saber informações do produto dela, aí a pessoa falou, é tanto. Eu não estava preocupada com o preço naquele momento, eu queria saber mais informação do produto. Então, quando as pessoas estão tão focadas no dinheiro, vou dar um exemplo, se eu tenho esse objeto, eu quero vendê-lo. Se eu falar assim, compra, eu preciso do seu dinheiro, me dá. Você vai querer comprar isso? Eu vou te vender algo, né? Isso aqui vai servir para enfeitar a tua casa, vai te servir de peso de porta, peso de papel, vai te dar a serventia, o serviço que aquilo pode te oferecer. Com certeza isso vai atrair o cliente. Então, se a empresa está muito focada só no dinheiro, os clientes vão desaparecer. Então, quanto mais valor essa empresa tem, mais umbridade, ela tem mais ética, ela tem mais respeito aos profissionais que trabalham lá, a hierarquia, respeito a essa hierarquia, ela tem muito mais potência a ir para frente, como diz, desemaranhar, né, o que veio de casa, desses emaranhados familiares, que muitas vezes pode estar reverberando na empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho de empresa, depois eu vou falar um pouquinho de carreira. Então, tem dois tipos de empresa que a gente tem que verificar a diferença entre elas, que é uma empresa familiar. Essa é um pouco mais complicada, vamos dizer, vou explicar por quê. E uma empresa que tem toda a sua hierarquia, mas que não tem os membros da família como donos, proprietários, que tem cotas, depende da empresa. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma empresa familiar, é uma dificuldade muito grande que existe, tanto é que nas pesquisas brasileiras são as empresas mais fadadas ao fracasso. 85% dessas empresas, entre 3 e 5 anos, elas vão à falência. E a gente vai explicar um pouquinho de o que acontece nessas dinâmicas para que isso aconteça, e depois eu vou voltar um pouquinho nos benefícios da constelação. Então eu vou te dar um exemplo. Então tem uma empresa lá, que o pai criou a empresa, e esse pai colocou o filho lá. Então essa empresa, ela tem, vamos dizer que esse filho agora é um nível de hierarquia acima do pai. Vamos dizer que ele é o gerente, o majoritário de lá. E esse pai, na empresa, ele está abaixo desse filho. Só que muitas vezes, como que em casa ele é maior e o filho é menor, e na empresa tem uma hierarquia ao contrário, muitas empresas levam isso para a vida, né? Então não consegue discernir a função filho em casa da função chefe no trabalho. E esse pai, muitas vezes, estou dando um exemplo de homens, mas também pode ser feminino, do mesmo jeito. E esse pai que em casa ele tem uma hierarquia, as ordens dele são válidas, vamos dizer assim, tem as regras dele. Quando ele chega na empresa que ele vai receber a regra do próprio filho, costuma-se ter uma mistura dessas funções na cabeça que traz prejuízos à empresa.
Porque você imagina, se você tem um pai ou uma mãe abaixo de hierarquia da empresa e ele tenta tomar as decisões acima desse chefe, vai funcionar? Não, a hierarquia tem que ser preservada. Então, a empresa familiar, outro defeito, né? Vamos dizer assim, outro risco, né? Não é defeito, tem que ser olhado isso. A empresa familiar, ela pode estar com dificuldade de gestão financeira. Essa família faz muitos saques, não entende que o investimento da empresa que pode ser retirado, né? O salário que for combinado entre eles. E muitas vezes a empresa está em função da família e não a família em função da empresa. Então, eu sei que as palavras parecem um trocadilho, mas muda. Porque se a empresa está vivendo só para custear os custos dessa família, ela também está muito fadada ao fracasso, porque o cliente ele não vai se importar se essa empresa tem um custo alto, que se todos os familiares ganham salários altíssimos. Então, esse produto confeccionado por essa empresa familiar, ele vai ter um custo alto de ser colocado no mercado. E outra empresa concorrente, que vamos dizer que é uma empresa que não é familiar, nessa empresa o custo, os funcionários vão ganhar um preço justo, que foi combinado, e esse produto vai sair com um final, né, um produto final, o custo dele final mais em conta. Então essa empresa tem dificuldade de concorrência, porque muitas vezes ela está prezando muito mais o bem-estar da família em casa do que realmente vendo o negócio como um negócio empresa, né? Não está vendo a empresa. Está achando que a empresa é para colocar o tio, o neto, o sobrinho, todo mundo tem dificuldade, não olha às vezes a competência para colocar naquele cargo, colocam cargos, a gente fala um pouco cargo fantasmas, que às vezes a pessoa não tem a habilidade de estar ali, e ela está porque ela como diz, ela faz parte da família da empresa. Então isso pode trazer muitos prejuízos dessa mistura de valores, e o cliente, né, como essa empresa não está preocupada com missões e valores que estão levando esse produto, proporcionar algum bem para o cliente, um bem, uma missão, um objetivo mais valioso, ele não vai se importar com isso aqui e vai procurar um preço de um concorrente às vezes melhor. Então tem N, né, esse assunto eu estou só trazendo uma introdução bem de leve, para a gente se preocupar, só para a gente ver tudo isso. Mas tem a empresa familiar, dá pra gente falar uma semana só dela. Tô trazendo alguns dos 3 principais desordens que acontecem, essa desordem de hierarquia, que numa empresa tem que ser respeitada, essa ordem de pertencimento, que todos pertencem a essa empresa, tanto a familiar como a outra. O que significa? Eu vou dando alguns exemplos para ficar mais claro, que o meu objetivo não é colocar teoria em vocês, é só para dar esse despertar. E por que eu posso usar isso? Eu estou criando um negócio, eu quero mudar de carreira, como a constelação pode contribuir comigo? Então, numa outra empresa, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho das leis sistêmicas que regem esse sistema empresarial, esse sistema de negócios. Então, ela tem alguns princípios, que é a hierarquia. Então, o que é a hierarquia? Tem a hierarquia, chefe, né, sei lá, secretário, departamentos, chefe de departamentos, e tem todos esses gestores que essa hierarquia tem que acontecer. Só que essa hierarquia, ela também tem um outro detalhe. Todos têm direito de pertencer. Então, se essa empresa teve algum problema com funcionários antigos, se ela foi aquele funcionário que fez muito, a empresa deu calote nesse funcionário, não teve uma contribuição a esse funcionário de uma forma justa, uma forma que foi combinado, essa empresa gera um desequilíbrio. Então, o dar e o receber na empresa, ele tem que estar em equilíbrio. Porque se um funcionário dá demais, essa empresa vai ficar em débito com ele, né? E se a empresa der demais, esse funcionário também vai se sentir endividado com essa empresa e ele não vai conseguir retribuir mais aquilo para a empresa, justamente ele vai sair daquela empresa. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber, eles têm que estar ok. O pertencimento, essa inclusão de todos também tem que ser incluídos, inclusive os gestores passados, inclusive a história dessa empresa passada, eles têm que ser incluídos. Então, por que tem, né? Não é eu, Cristina, que estou falando, é uma lei sistêmica que ela está regendo. Então, mesmo que você não reconheça ela está agindo na empresa que você está. Então, se nessa empresa, vamos dizer que tinham 2 sócios nessa empresa e fundaram essa empresa. E nesse movimento dessa empresa, vamos colocar a empresa aqui como esse azulzinho, um desses sócios faleceu, vamos dizer que ele teve o falecimento dele, e
esse outro sócio deu, vamos dizer, deu calote, passou a perna e não passou para a família dele, né? A família mesmo, os herdeiros dele, esse crédito, né? Essa parte da empresa que era designado a ele. Então, quando a empresa começa em cima de um excluído, essa empresa tende ao fracasso, porque ela não está honrando, né? Honrando todos aqueles, toda a história dela, todos aqueles que vieram. Então acontece que essa empresa vai ficar em débito. Então pode ser que até nesse primeiro momento ela engrene, ela consiga vender, ela consegue estar ali alinhada com a vida. E quando vai passando algum tempo, às vezes até na segunda geração, vai percebendo que essa empresa vai caindo, não vai conseguindo vender, vai cada vez mais perdendo clientes, perdendo essa parte financeira da empresa. E quando se abre uma constelação, pode ser a desonra, né? A não honrar a história, a não incluir essa história. E quando isso é equilibrado, né? Eles, vamos dizer que houve a reparação dessa família que foi de alguma forma prejudicada, essa empresa começa a fluir de novo. Outro caso que acontece muito, vamos dizer que houve uma separação do casal, e nessa separação do casal, esse homem ou essa mulher sonegou a parte da empresa e não dividiu entre os herdeiros, entre o marido. Essa empresa também pode trazer nesse sistema um desequilíbrio, e esse desequilíbrio levar também a não ser mais vista, os produtos delas não estar bem no mercado, tem uma estagnação dos seus resultados, né, produtos que não vendem, e vai começando uma repetição de looping que começa, engrena e acaba, começa, vende e mixa, né? Então esse looping vai acontecendo porque não houve esse pertencimento, todos têm direito de pertencer. Quando a gente tem direito de pertencer, a gente tem esse direito de incluir eles, honrar essa história que veio e fazer diferente. Não tem que fazer igualzinho era, honrar não é isso, né? Então, o equilíbrio desse dar e receber, e também essa manutenção do tempo e espaço, né? No passado houve dessa forma e agora a gente leva a empresa para um futuro, né? Então, isso tem que ser feito também, não de uma forma assim que a segunda geração diz assim pro primeira geração da empresa: vocês não deram conta, eu vou fazer muito melhor que vocês. E quando se coloca nessa posição de eu faço melhor, ela também não está olhando para a vida, que muitas vezes essa segunda geração está olhando para esses antepassados da empresa, essa primeira geração da empresa, vamos dizer assim, e esse herdeiro na empresa não faz nada que estava nessa primeira gestão, né? Não faz nada, não honra esses compromissos, não honra os produtos que estavam, e ele vai para a empresa muito mais para provar que ele dá conta, muito mais por arrogância a esse sistema do que realmente está levando a empresa para um futuro. Então isso acontece muito. E acontece também que empresas familiares, uma empresa que era sócio casal e depois que aquilo houve o rompimento, o término, o divórcio, essa empresa pode se tornar um vínculo, né? Um vínculo negativo desse casal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer, eu fiz uma constelação bem interessante que na divisão dos bens, na partilha, né, do divórcio, apenas a mulher ficou com uma empresa, eles tinham duas, e o outro ficou apenas com a outra. Ou seja, essa empresa ela era dona, né? Ela virou a gestora. Lógico que veio de uma história passada, mas nessa história ela é a dona proprietária, né? Então ela é só dela, vamos dizer assim. E tudo que ela fazia, como era um hábito sempre compartilhar, que esse ex-marido e tudo, ela se sentia coagida por ele, de dar certo, de não dar, e olhava para esse marido como um ex-marido como um pai. Então ela trazia essa submissão a esse marido que existia no casamento dela para a empresa. E ela ia para a empresa muito mais com o objetivo de mostrar para esse ex-marido que ela está dando certo, do que realmente servir à sociedade, servir com o fruto dos seus trabalhos. Então, com isso, há uma mistura de sentimentos que vem, vamos dizer, desta casa, né, e vai indo influenciando a empresa, e que não é o objetivo da empresa, porque você, como cliente, você quer o seu produto de qualidade, você não quer saber se houve uma briga de casal, como que essa empresa está lidando com os seus colaboradores. Você quer ser bem servido, se for um serviço, ou quer receber um produto de qualidade, com preço justo, né? E é isso que é o objetivo do cliente. Então, todos esses mimimis, esses emaranhados que essa família está vivendo, porque todos somos seres familiares e vamos para a empresa, né? E viram um sistema. Então, a gente carrega também essas lembranças, né? Esses padrões de comportamento que muitas vezes a gente pode estar repetindo na empresa.
E a gente vai falar de profissões, eu vou falar um pouquinho das pessoas que buscam um pai na profissão também daqui a pouco, mas a gente vai falar um pouquinho mais de empresa, que eu vou dar mais um exemplo, né? Para que serve a constelação também. Então, a gente está falando aqui que a gente falou um pouquinho da hierarquia, dos pais com a primeira geração com a segunda, né? Não misturar na empresa familiar o que é a função na casa do que é a função ali. Acontece muito isso com o casal, às vezes a esposa ali é a proprietária e o marido é um nível abaixo, ele não aceita isso, que ele queria um nível de equilíbrio que tem no relacionamento, que vai para a empresa e não gostaria de receber ordens. Então essa separação desses sistemas, ele é importante para que essa empresa familiar ela vá à frente. Então aqui eu falei também um pouquinho pra gente desse equilíbrio de dar e receber entre os funcionários, entre o patrão, pra gente entender que essa empresa ela vai muito mais à frente quando todos se sentem parte, né? Vamos dizer, veste a camisa, todos estão a favor da vida, estão a favor ali dessa empresa prosperar. Porque essa empresa, quando tem colaboradores, elas dependem também da energia desse colaborador para que a empresa seja um sucesso. Não adianta você ter um ótimo produto, às vezes você tem um excelente produto e o colaborador não é capaz, não tem o conhecimento ou não foi treinado para que esse produto chegue, né? Esse serviço chegue com qualidade ao cliente final, né? Então, a gente também tem que ver muito o papel desse colaborador ali na empresa. Então, outra coisa a gente pode ver na constelação familiar. Tô falando um pouquinho rápido, qualquer dúvida vocês podem olhar aí, tá, gente? Obrigada aí, a Milene. Sem problema, Carol, não atrapalhou não. A Carol tá colocando que o filho dela também tá participando. Bom que ele já fica com essa consciência sistêmica aí também, né? Então a gente tá trazendo essa parte da empresa de um modo geral. É um assunto extenso, né? Não é meu objetivo esgotá-lo de forma nenhuma, mas só para vocês despertarem e buscar mais conhecimento sobre isso. O quanto pode estar emaranhado a empresa e quando a gente faz isso e essa empresa está a serviço dessa vida, a prosperidade chega mais, os produtos são mais vendidos e, como diz uma cliente minha, se eu soubesse, eu já tinha feito muito antes, porque estava tudo bloqueado, parecendo que estava tudo emperrado e quando ela se posicionou nesse lugar de força dessa empresa, a empresa está rendendo muito mais, até mesmo pessoas que estão olhando o profissional, quando ela olha o profissional apenas como uma profissão, ela consegue também que o cliente enxergue que ela está, através daquela profissão, oferecendo um serviço ou um produto e não mais querendo achar clientes, cativar, amarrar clientes, né, para que dá dinheiro para ela. Então, quando você coloca como foco o dinheiro, ele não vem, porque o dinheiro está honrando o serviço, essa força de trabalho, esse sonho, a alma do negócio, como dizem, né? Já ouviram falar aquilo que os olhos do dono que engorda, né, toda essa produção, né? Por quê? Porque muitas vezes é a alma daquele empresário, a alma daquele produtor, não sei, ele que está trazendo essa energia para que essa empresa flua, né? Tem vários tipos de empresa, então a gente está falando de um modo muito geral, tá? Então vamos só frisar isso mais uma vez. Então eu vou falar um pouquinho também para vocês da função, vou dar mais um exemplo para que serve a constelação, que a gente pode, por exemplo, ver como eu quero ampliar a minha empresa. Eu quero achar um outro estabelecimento físico, né, para ampliar, ou eu quero abrir uma segunda filial. Como que a constelação pode me ajudar dessa forma? A gente vai colocar esse local A, esse local B, e a gente vai observar o sistema trazendo se esse cliente olha para essa empresa, se esse cliente consegue sentir-se atraído aí para aquela empresa. Então, como que isso funciona na prática? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma constelação de uma empresa que estava saindo de um ponto, né, que ele já existe há 10 anos, e estava indo para outro ponto comercial, que era bem maior, tinha até um aluguel mais em conta, né, e essa pessoa queria saber se nesse local novo ela continuaria com os clientes que ela tem e tinha capacidade de ampliar. E na constelação mostrou que os clientes não olhavam, então trouxe a pessoa, né, a gente trouxe esse ponto que a empresa era, vamos dizer, esse ponto, trouxe o novo ponto da empresa e a gente mostrou que o cliente, né, vou colocar um cliente só um fictício representante, ele virava as costas para esse lugar, ele não olhava. E mesmo que ela continuasse ali com o produto, com os produtos dela, ele não olhava. Então a gente foi verificando por que não olhava, foi trazendo que esse local, né, ela até depois verificou mais isso,
que esse local ele já foi fruto de várias empresas em falência. Então o local que ela estava, essa informação ela depois captou, a gente trouxe na constelação aqui, ela foi em loco e perguntou aos vizinhos, né, o que tinha ali, porque na constelação nem ela, nem a proprietária conseguia olhar para o local e nem o cliente. Então ficava uma constelação que mesmo o dinheiro estando vindo, o dinheiro ficava no passado, na primeira empresa. Vamos dizer que esse aqui é a primeira empresa, esse aqui é o dinheiro, essa aqui é a proprietária, esse aqui é o cliente, representando todos os clientes, homens e mulheres. Então o que acontecia? Ninguém olhava para esse local, então ele não era visível. É como se ele tivesse uma nuvem negra na frente dele, vamos dizer assim, de uma forma bem fictícia, que passava-se batido, não olhava. E nem a própria proprietária olhava. Então a gente foi fazendo dinâmicas, ela falou assim que quando ela olhava para esse estabelecimento novo, ela sentia um aperto no peito, ela sentia que era pesado, né, que não era difícil. E como ela tinha já tinha olhado também um outro ponto, vamos dizer, ela está no ponto A, ela olhou um ponto B novo, e depois ela olhou um ponto C. Quando colocou esse ponto C, as coisas na constelação se mexeram, esse cliente conseguia olhar, o produto era visto também, os serviços, o dinheiro chegava, então eles conseguiam ter uma visibilidade maior, que a gente fala que a constelação familiar ela é muito mais vista em círculo, então todos estavam olhando para tudo, né, e esses serviços aqui estavam proporcionando que esse cliente olhava. Quando ela foi verificar isso lá em público, como eu disse para vocês, ela observou que ali já tinha 10 empresas que estabeleceram, fizeram boas adaptações e passava-se um tempo, essa empresa mexava. Eu não sei se vocês já observaram isso, tem pontos na cidade que se você observar parece que sempre está trocando, sempre está rodando ali. E muitas vezes é fruto também de desonra, né? É fruto de desequilíbrio ali que houve no primeiro negócio, por exemplo. Às vezes aquele negócio está emaranhado tanto com o dono dele, com a família dele, às vezes era para ser uma divisão de herança e um passou a perna no outro, né? Não teve esse equilíbrio entre dar e receber. Aquela energia fica acumulada naquele local de trabalho. Enquanto isso não é honrado, as empresas que entram ali se emaranham com aquilo de alguma forma. Lógico que vão ser atraídas para aquilo, né? E o cliente, ao olhar aquilo, sentir aquela energia, ele não vai entrar. Já perceberam que pode ter duas lojinhas com o mesmo produto e você vai sentir atraído para entrar num e outro não? Então isso tem muito a ver com o serviço à vida que aquela empresa está prestando, né? O quanto valor ela coloca naquele produto. Tem pessoas que te atendem tão bem que você sente vontade, né, de voltar, sente vontade de ter aquele produto te fez bem, você quer ele de novo. Então você sente que aquele produto está te servindo, né? Está te servindo a um bem maior do que apenas a troca financeira. Então, nessa constelação que eu trouxe para vocês, é o local que a gente viu. A gente pode também ver, eu quero lançar 2 produtos. Será que qual deles eu começo primeiro? Qual que será no mercado que vai ser visto? Então, a gente coloca na constelação esses produtos e vê como que o campo reage. Como que esse cliente está olhando para esse produto? O que a pessoa quer vender ali embutido? Qual que é o objetivo íntimo, interno, né? Lá no inconsciente dessa pessoa, para que ela tenha colocando aquele produto. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma coisa mais de carreira agora, né? A pessoa, de carreira não, de produtos também. A pessoa está lançando um curso online, vamos dizer que está bem na moda agora. E a pessoa que está lançando esse curso, ela está vibrando em escassez, ela está vibrando que ela precisa vender, ela precisa fazer quantificado, ela está gastando muito investindo nessa área. E ela investiu ali numa lâmpada, investiu nisso, e ela traz esse produto como sendo o salvador da lavoura dela, né? Ela quer salvar, né? Dessa forma. Então ela tá lançando o produto, mas ela tá de olho só no dinheiro. E o produto dela, tanto faz, né? Desde que eu tenho dinheiro, tanto faz. Então quando o cliente olha essa pessoa, essa profissional que tá lançando esse produto lá, esse curso online, por exemplo, ela tá lançando um monte de produtos, só que ela não tá nem olhando para esse produto, tanto faz. Ela quer o dinheiro que vem dele. Quando a gente coloca um cliente aqui, eu vou deixar um cliente em branco neutro, ele olha para isso e ele não se sente atraído por isso. É como se tivesse colocado uma barreira, né, no campo. Não veja, esse produto não é visto. Fiz uma constelação recentemente desse caso, né? Uma não, né? Nessa época tá mais um pouquinho.
de pessoas que estavam lançando cursos e não estava chegando pessoas para comprar esses cursos. Baixava-se o preço, achava, é o preço, baixou pela metade, fez outra promoção, estava quase de graça, vamos dizer assim, não estava nem tendo um equilíbrio, né, do valor desse produto, e mesmo assim ele não era visto. Então, quando a gente foi fazendo os movimentos sistêmicos e ela olhou que o dinheiro vai vir como uma consequência, né, que um produto de qualidade, se eu estou oferecendo um produto de qualidade com valor para a vida, essa mesma empresa, né, esse mesmo produto, ele vai me gerar, porque o cliente vai ficar satisfeito em adquirir e ele vai contribuir com uma forma bem leve, me pagando, né, me trazendo o recurso financeiro. Então também é uma coisa a se avaliar, né, qual que é o seu objetivo no seu trabalho? É só o dinheiro? Então você está fadado a pegar esse dinheiro e gastar tudo, porque você não está honrando os seus sonhos, honrando sua vida, os seus objetivos, sua missão de vida. Então isso é interessante a gente estar olhando na constelação. Então a gente pode olhar então o lançamento de um produto, a gente pode olhar se essa empresa entrou um sócio novo, né? Esse sócio novo, ele vai contribuir com essa empresa? Então eu vou ver o posicionamento dele, aonde ele vai contribuir, se vai ser com a minha equipe de colaboradores, que vai ser para captar mais clientes, se vai ser para captar mais dinheiro. Então eu vou observando se ele está envolvido com a empresa, porque se ele vai trazer muito mais emaranhado e vamos dizer, atrapalhar, né? Trazer essa empresa para um desequilíbrio. Então a gente pode olhar a falta de cooperação dos colaboradores, a dificuldade dessa empresa inovar, renovar alguma coisa, a postura dos proprietários em relação à constelação. E nisso eu já trago um ponto muito importante, que quem deve olhar essa constelação, né, da empresa? Se eu sou lá um chefe de departamento, cabe a mim olhar se essa gestão lá do proprietário, do dono, ela está correta ou não? Não, por hierarquia eu não tenho essa energia. Eu posso olhar esse departamento meu, mas olhar toda a empresa como um todo, a constelação não tem força, porque você mesmo sabendo um monte de informação, que por ética não é legal, né? Então o constelador se coloca nessa posição ética, porque vai trazer emaranhados que esse colaborador ele não tem a competência de fazer a gestão. Então tem que ser um gestor, né? Lógico que esse colaborador ele pode olhar por que a empresa dele, por que o departamento que ele gerencia, por exemplo, não tem engajamento, por que a equipe não está afinada, né? E como é que tá os novos passos de gestão, de organização dessa empresa dentro do departamento dele. Aí sim ele pode colaborar com essa empresa, com essas informações, mas tem que respeitar a hierarquia até mesmo na constelação. Então não adianta se eu sou um funcionário lá vamos dizer, na hierarquia lá do 5º nível, eu quero olhar para o primeiro e falar, eu quero mudar a empresa. Tanto é que ele não tem esse poder de negociação, não tem esse poder de ordem ali, né, de dar essa mudança na empresa, que às vezes ele deseja muito mais por outros objetivos. Então, assim, tem N assuntos de constelação, já fiz de vários temas, já fiz pessoas que estão na empresa ali para provar para pai e mãe que dá certo, tem pessoas que olham na constelação sua carreira e a carreira muito mais está sendo para agradar o pai dela do que realmente a carreira. Então você coloca a carreira na frente da pessoa, ela vê muito mais a satisfação do pai, né? Às vezes não é um adulto que está indo para a vida, então é mais ou menos assim que acontece, né? Olha a criança interna para que o pai cuide e tá achando que isso é o trabalho, né? Aí fala, o trabalho tem que me dar segurança, o trabalho tem que me dar proteção, o trabalho tem que me elogiar, meu chefe não me elogia, o meu chefe não faz isso. Então traz, a gente fala, funções humanas para a empresa. E a empresa ela é sem sentimento, né? Ela é uma empresa que não tem uma parte sentimental. Você dá o fruto do seu trabalho e essa empresa te recompensa com equilíbrio de uma forma financeira. Então essa empresa ela não tem a gente não precisa ter esse apego, né, mortal. Se eu não der o sangue para a empresa fale. Não é assim que funciona. Se você sair dessa empresa, você é substituível, né? Então em qualquer empresa, qualquer ser da empresa é substituível. A gente tem que olhar para essa empresa com equilíbrio. Eu dou o meu melhor, dou um pouco a mais, né? Dá pra gente subir de nível nessa empresa se for o caso. E essa empresa ela não tem obrigação de me dar segurança, de me dar carinho, atenção, bajulação, me dar aumento sem eu pedir, porque isso é função do pai lá no começo da infância, que como adultos não é mais necessário. Então quando a gente olha isso na hierarquia, a gente dá um lugar
para que esse adulto cuide da sua própria criança e vá como adulto, né, pro lado dos negócios, pro lado das suas profissões. Então, os nossos emaranhados de casa, eles refletem também na empresa, refletem também no nosso negócio. Outra coisa, o que é o dinheiro para a pessoa, né? Que tem pessoas que o dinheiro significa coisas que não faz sentido, né? Vamos dizer assim, coisas que não são saudáveis. Tem pessoas que vê o dinheiro como uma fonte de segurança. E aí ela vai buscando e nunca se sente segura porque o dinheiro não tem essa função. O dinheiro é uma energia que vai materializar seus sonhos. Então, se você busca apenas segurança nesse dinheiro, isso nunca vai ser um fim. Então, quanto você precisa para se sentir segura? Aí a pessoa adquire aquele X. Ela vai querer mais, porque ela está buscando no dinheiro, às vezes, o pai. E outra coisa também que acontece muito. A empresa está indo certo, vamos pensar ali que é uma empresa menor, é só você. E a empresa ali tá dando certo, tá tendo boas vendas, tá atraindo clientes. E a proprietária, por exemplo, briga com a mãe, né? Exclui essa mãe do coração, ela desonra essa mãe de alguma forma. Não tô dizendo que as mães tóxicas têm que ficar ali, né, de cara, fazendo tudo que elas querem, não é nada disso que eu tô falando. Internamente, por uma atitude externa, né, que aconteceu, essa pessoa, por exemplo, ela exclui do coração dela a mãe dela. E essa empresa também tende ao fracasso. A gente fala que o sucesso é a cara dessa mãe, né? Então a gente tem que ter nossas bases familiares também preenchidas, a gente se sentir completo, pra gente ir para esse trabalho sem sentir que o trabalho tem que nos dar alguma coisa. Ao contrário, a gente dá pro trabalho e ele nos retribui de forma financeira, de forma a ampliar nossa hierarquia dentro da empresa, e é dessa forma. Então funciona também pra gente olhar. Quero mudar de carreira, né? O que realmente essa mudança de carreira traz pra mim? Então, quando você coloca na constelação, a gente vai observar onde o coração da pessoa está, né? Se a pessoa está no primeiro emprego ali, muito apegada naquele emprego, buscando esse pai, nesse emprego, agora que a gente coloca o segundo, né? No segunda opção, essa pessoa fala assim, nossa, isso aqui meu coração vibra, isso aqui é o que eu gostaria, é o que eu nasci pra isso. Então a gente consegue verbalizar o que está inconsciente numa constelação. Eu gosto muito de usar objetos ocultos para que a gente possa acessar a informação mais íntegra da pessoa. Que eu falo assim, esse aqui é seu primeiro emprego. E a pessoa vai para a razão, muitas vezes. Lógico, a gente olha, a gente faz uma análise de caráter, os traços dessa pessoa para saber qual a ferramenta que a gente usa para acessar melhor as perguntas. Então, quando a gente faz de forma oculta, que eu gosto bastante, essa pessoa traz essa informação, por exemplo, ela não sabe qual que é o novo emprego, o velho emprego, nessa nova profissão. Então, quando a gente coloca, ela fala assim, a hora que coloca isso aqui, meu coração expande, é o que eu nasci para fazer, esse aqui é pesado, esse aqui eu já vi que fechou esse ciclo. Então, também é importante, todos os ciclos da nossa vida, a gente ser gratos e a gente honrar. Então, quando eu honro minha primeira profissão, eu trago a força da minha primeira profissão para que a segunda profissão também funcione. E ela traga essa energia da minha história, essa energia que eu estou honrando, porque nesse primeiro emprego, nessa primeira profissão, eu adquiri conhecimentos, eu adquiri várias ferramentas que hoje me proporcionam a estar olhando para essa segunda profissão melhor. Então, como eu disse para vocês, são tantas coisas que dá pra gente trazer da constelação familiar. A gente trouxe um pouquinho desse perigo, né, explícito dessas empresas familiares, né? E o quanto que isso é pesado, né? E trago uma frase para vocês do Peter Drucker, que ele fala que a empresa e a família só sobreviverão e sairão bem se a família servir a empresa. Nenhuma das duas seguirá bem, nem a empresa nem a família, se a empresa for dirigida para servir a família. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Então, quando a gente está olhando para essa empresa para salvar a família, para dar condições melhores para a família, não estou dizendo que isso não vai acontecer de uma forma terciária, mas o cliente não vai sentir, ele não é obrigado, né, a engolir toda a sua ansiedade, toda a vontade de salvar a família, e isso você mascarar como um produto, não funciona. Porque o cliente, vamos dizer, já tem faro, né, para quem quer abusar, né, dele de uma forma a engolir goela abaixo, né, qualquer produto com preços às vezes caríssimos, porque tem atrás daquilo toda uma fila de dependentes daquele produto, daquele serviço,
que muitas vezes não estão sendo honrados, né? Esse cliente não se sente honrado com isso, não se sente equilíbrio nisso. Então, são N fatores, a constelação ajuda muito mesmo a gente trazer clareza nos ferramentas. As grandes empresas mesmo hoje em dia têm gestores, né, que têm esse pensamento sistêmico. A gente tem livros, né, do Bert Helling, por exemplo, As Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, que é um livro que traz muito essa parte de gestão, essa parte dos deveres e direitos, né, que esse bom empresário deve ter. Vou até ler um pouquinho para vocês, que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. A gente consegue ver por que a minha carreira às vezes não decola, na parte pessoal também de ver carreira. Eu tenho de uma constelação que o cliente, né, o constelando, ele começava a ir bem na sua carreira, ele era autônomo, né, trabalhava só com o trabalho, era fruto do trabalho dele, tudo que ele recebia, não tinha colaboradores, né, e quando esse cliente foi observar, a queixa dele é que sempre que ele ganhava dinheiro, começava a equilibrar, começava a ter uma estabilidade na vida profissional dele, ele caía. Aí começava de novo, vinha. Igual ele até trouxe assim, a impressão que eu tenho que eu tenho que chegar lá no fundo do poço para me remar, e assim eu consigo. Ele trabalhava com clientes, né? E ele não ligava, não dava feedback, não buscava vender pacotes, nada disso. E ele atendia o cliente e queria que de forma mágica, sem jogar energia nenhuma nesse trabalho, as coisas fluíssem. As coisas fluem quando você está sendo verdadeiro, quando você está sendo alegre, quando você quer ser uma contribuição ao outro. Aí sim, de forma energética, né, de forma sistêmica, isso acontece. Mas quando você está ali sem energia do trabalho, tá olhando o trabalho como, ai, que saco tá aqui, eu não quero estar aqui, você não está jogando a sua energia, seu coração, a sua alma e não está ali, o que acontece? O cliente sente isso e ele vai buscar alguém que está muito mais afinizado com a vida. Então, eu trazendo esse caso que eu acho interessante, quando a gente foi abrir a constelação, a gente foi vendo que ela estava muito identificado com o pai dela. Ele estava buscando, aqui a gente colocou a profissão dela, né, o trabalho dela. Ela conseguia enxergar os defeitos do pai na profissão. Então, tudo que ela reclamava do pai, ela reclamava da profissão. A profissão é pesada, a profissão é difícil, é longe. Então, todas as reclamações que ela fazia do pai, de uma forma, ela transferia para essa profissão. E quando a gente foi investigar mais ainda, ela estava ligada a um aborto não olhado, não visto na família, não incluído. E para honrar essa criança, né, que não nasceu, vou colocar aqui deitado só para a gente representar, para honrar esse irmão dela que, sem julgamento, se foi abortado, se foi aborto espontâneo, se essa família ocultou, não cabe a nós, né, só cabe a incluir. Então, quando não está tudo em ordem, né, a gente fala, Bert traz muito que enquanto todos as pessoas que devem pertencer a essa família não estão incluídos, não se traz paz, né? Os membros dessa família não sentem paz. Então, quando ela incluiu esse irmão, ela identificava com o pai porque ela queria, era um aborto de um relacionamento só do pai, do passado. Ela queria mostrar para esse pai, inclua, né? Ame nosso irmão, né? Meu irmão tá aqui, eu sou a segunda, eu não sou a filha única. Então, quando ela olhou para esse aborto, ela trazia a informação do que o dinheiro era a mesma energia do aborto. Então ela trazia, quando colocava o dinheiro perto dela de uma forma oculta, era que aproximava o dinheiro dela, ela fala, me dá palpitação, me dá uma vontade de chorar, me dá uma angústia, a sensação que eu tenho que estou sufocada. E quando a gente foi ver, o dinheiro para ela tava significando essa vida, essa energia, né, de vida. E quando ela olhava para essa energia de vida que o dinheiro também pode representar, pode impulsionar, ela trazia esse sentimento de dor, né? Esse sentimento de que não tá certo, né? Inconsciente. Não tá certo eu ser próspero e abundante se eu tenho um irmão não olhado. É uma forma muito inconsciente, então ela dizia internamente, de uma forma oculta para esse irmão, irei te honrar, eu não sairei bem nos negócios, não sairei bem, né? Não ficarei bem nos meus relacionamentos. Eu vou honrar tudo que você viveu, a sua não presença aqui do meu lado, fazendo a minha vida não dar certo. Então a gente fala que é um amor cego. Ela ama tanto esse irmão que ela nem conheceu junto nessa vida, mas é a energia dele que foi excluída, que foi ocultada. A gente fala que é os segredos de família.
pode estar atrapalhando lá na questão de escolha de carreira, na escolha de manutenção. Lógico, eu estou trazendo um fragmento da constelação dessa cliente, né? Tem muitas coisas, né? Então a carreira, os negócios, eles têm muitos fios emaranhados que a gente tem que trazer as crenças limitantes de dinheiro, de prosperidade, olhar para a vida. Tem pessoas que trazem o emprego como fonte, a única razão da vida. O que a gente fala assim, o que é emprego para você, o que é vida para você. Ela pega, por exemplo, um representante da vida, ela coloca que o emprego e a vida é a mesma coisa. Então se ela perder o emprego, ela perde a vida. Então essas crenças, essas definições básicas que a gente tem do que é dinheiro, do que é vida, do que é o trabalho, que a gente tem várias funções na nossa vida, de ser filho, de ser pai, de ser, sei lá, tio, que a gente é profissional, a gente tem nossas obrigações ali empresariais, e nisso a gente continua tendo vida, tendo esse ser mulher ou ser homem, honrar esse corpo. Então tem todas essas funções que o emprego não pode ser visto apenas como fonte de vida. Ele tem que ser visto como uma parte importante da vida, mas que ele também tem que ser colocado para que outras áreas da vida também sejam honradas, sejam vistas, consiga colocar energia em tudo isso. Então, quando a gente se sente inteiro, né, a gente vem inteiro honrando esse pai e essa mãe internamente, a gente hoje como adulto, né, que só tá adulto que trabalha, se você vai para o trabalho como uma criança, você vai até ganhar dinheiro, mas vai perder tudo, vai ter dinheiro só para pagar os boletos, só pagar as contas. Aí se você ganha mais, você faz mais boletos, né? Porque você já proclamou, já definiu que você vai ver a vida ganhando para pagar boleto. Então, se você ganha um pouco a mais, faz mais dívidas. Ou então vai ser uma empresa que aquilo vai se esvaindo. Às vezes tem uma força de captar cliente, tem uma força de vender o produto, mas não tem a gestão financeira, não tem a manutenção do dinheiro, que está muito ligado a essa função materna das bases dessa família, né? Das bases dessa pessoa que está nessa gerência. E cada empresa tem suas regras próprias, como a gente disse, é um tema muito grande. Eu tentei trazer alguns exemplos para a gente pontuar. Mas é muito interessante. Quando eu fiz a constelação da minha carreira, né, que eu também fiz uma mudança de carreira bem grande, e como eu senti, como veio muito isso pra mim, né, essa carreira aqui, ela vai ser você pode manter uma até ter a outra. Eu honrei esse primeiro compromisso, honrei essa empresa que eu trabalhava, fiz o meu melhor, saí com as portas abertas, como a gente disse, né? E consegui hoje ter uma nova profissão de terapeuta, de consteladora, e olhando isso muito bacana, né, para a empresa que eu tenho. Então, que hoje eu estou construindo, né? Então eu olho para isso com honra, né? Olho para isso com objetivos mais de vida, né? De proporcionar que as pessoas tenham essa consciência sistêmica, que possam olhar a vida de uma forma mais sistêmica, com aceitação das coisas como elas são, se colocar na sua posição que você realmente ocupa, né? Nessa empresa, nesse negócio ou na vida, e para a vida mais como adulto, né? Que criança não trabalha, não faz gestão financeira, não faz planilha. Então, quanto mais adultos nós estamos para a vida, mais a gente consegue ter prosperidade, ter abundância, trabalhar com as coisas que a gente realmente faz sentido pra gente, porque assim você, como diz aquele ditado, você não vai trabalhar mais nenhum dia, né? Você vai sentir satisfeito com aquilo. Então, se você está muito insatisfeito no trabalho, fala mal do trabalho, fala mal do chefe, você está gerando ônus, né? Gerando um desequilíbrio entre dar e receber, e que gera muito mais peso em você, porque se você é uma empresa que defama, que não está colaborando para que essa empresa prospere, você não está honrando o seu emprego, você não está honrando o seu lugar. E nessa pandemia mais ainda trouxe isso, né? Que as pessoas com preguiça de segunda-feira, né? Ai, segunda-feira trabalhar, que tristeza. A pessoa que fala disso, geralmente ela não tem uma vida boa todos os dias, ela tem vida boa sexta, sábado e domingo, que ela considera boa. Então, quando chega o final de semana, é o momento de ser feliz, né? E ser feliz todos os dias, quando a gente tá bem, quando a gente tá com paz interior, a gente tá no nosso lugar, a gente consegue tirar esses mimimis de querer achar que emprego, que empresa dá pra gente alguma coisa de valorização, fica buscando elogio pra se autovalidar, fica buscando que tudo que você faz alguém tem que recompensar, e às vezes você recebe financeiramente, você acha que tá menos do que você merece. Se não está menos, que atitude você pode tomar? Pode falar com esse chefe, olha, dessa forma, eu não estou me sentindo satisfeita, eu vou mudar de profissão, você consegue um aumento.
Então, não fique só defamando. Uma empresa, ela também tem a sua energia, ela também tem a colaboração do seu trabalho. E se realmente se esse trabalho faz sentido para você, se você traz o sustento da sua casa com esse trabalho, honrar esse trabalho também é um direito e um dever de quem está nessa empresa, né? Então, os colaboradores são muito importantes. Lógico, quando essa empresa também trabalha com, por exemplo, dando cursos, fazendo oficinas, fazendo ali palestras, empoderando esses colaboradores, eles têm uma tendência a engajar mais na empresa. Eu trabalho muito com palestras empresariais, com gestão empresarial também, de olhar para esse funcionário e tá trazendo essa consciência sistêmica que se ele não estiver satisfeito com ele mesmo, ele vai mudar de trabalho o tempo todo, buscando o chefe que é um pai, buscando o chefe ali uma mãe, que nem ele mesmo está sendo dele mesmo, né? Então é uma sensação de que está sendo sempre abusado, sempre menosprezado, porque isso está dentro do ser dele. Então quando a gente traz isso nas palestras, na conscientização, às vezes na constelação, a gente faz uma constelação de grupo entre os colaboradores, traz muito esse sentimento de que estamos juntos. E quando esse empresário traz esse serviço a mais para esse colaborador, ele se sente que ele foi, né, que ele foi dado a ele algo mais. Então ele tende, para equilibrar esse sistema, também fazer algo mais. Então o gestor, esse empresário, faz algo a mais para os colaboradores, eles recebem e fazem algo a mais para ir compensando esse sistema, e essa empresa tende a ir muito mais além, né? A frutificar, dar mais produtos, vendas, porque é uma empresa que está construindo junto com esses colaboradores, trazendo esse equilíbrio. E a gente fala, né, colaboradores felizes, eles conseguem, né, e sentindo-se ali no seu lugar, né, honrados, né, que essa empresa está trazendo para eles o merecimento deles, né. Não que isso vem de casa, eu mereço mais, né, todo mundo tem que me dar tudo, não. Ele está trabalhando, ele está dando para a empresa o que ele precisa, dando um pouco a mais, a empresa fica, como diz, cheia, né, repleta dessa energia, e ela sente, né, essa energia sistêmica de colaborar mais com eles. Então há uma troca, e vai equiparando essa troca, lógico, em hierarquia, mas vai equiparando essas trocas e a empresa prosperando cada vez mais. Então é algo que vale a pena investir na equipe, afinizar essa equipe para que ela frutifique mais, né? Ela pode fazer filiais, lançar novos produtos, é uma energia que está a serviço da vida, né? Está com valor, está com ética. Então a ética na empresa, ela é percebida nos seus produtos, nos seus serviços. Então tudo que está acontecendo aqui na empresa, ela deve ser honrada, valorizada, todos aqueles que estão ali. A Carol trouxe, obrigado Carol, que é o meu trabalho e não terá que trabalhar em nenhum dia da sua vida mais. Isso é bárbaro, né, Carol? Que quando a gente está olhando para o nosso trabalho como sacrifício, como peso, o meu cliente sente isso também, o meu serviço é trazido dessa forma, né? Se imagina você tá recebendo algum serviço e a pessoa tá olhando no relógio. Vamos pensar, você senta num barzinho para receber ali, ficar um pouquinho relaxado. Estamos em isolamento, tá, gente, na pandemia. Mas vamos lembrar, né, um pouquinho para trás. E quando a gente tá sentado ali, imagina se a pessoa tá ali mal-humorada, olhando o relógio toda hora, guardando as cadeiras, nem a hora do fechar, né, daquele estabelecimento. Você se sente acuado ali, pressionado, e isso não é legal. Então a gente está trazendo essa energia para a empresa. Então todo colaborador, ele é uma peça importante dessa empresa. Então ele vestir a camisa, ele estar a favor de ir a mais é importante também. Gratidão, Verônica, aí, olha a inspiração, também te adoro. Amo o que eu faço, a Cida é muito bom, né, Cida, quando a gente trabalha no que gosta, que não é pesado, né, a gente vai pro trabalho ofertando um serviço pro outro, né, cada um na sua área, a Cida trabalha com essa parte de ortodontia, né, então você tá trazendo para ele um serviço que vai agregar na vida dele. Então, em qualquer área, a Carol também trouxe ali, ela trabalha com essa parte de empoderamento das mulheres através de maquiagem, através de produtos cosméticos que são maravilhosos, né? Indico aí. E as pessoas sentem isso, né? Então, ela tá levando um serviço que tem um propósito, né, dessa empresa, um propósito maior, e o cliente sente isso, ele sente o propósito dessa empresa. Qual que é a missão dessa empresa, quais são os objetivos dela, e que se o objetivo de uma empresa é só dinheiro, ele está fadado ao fracasso. Então, repetindo mais uma vez, eu vou trazer para vocês uma leitura de um livro, que a gente tem mais uns minutinhos ainda, estamos encerrando, que são 10 observações para todos aqueles que desejam se tornar e manter-se um bom empresário. Ela está do livro das leis sistêmicas na assessoria empresarial, e ele traz assim, o primeiro:
ter algo a oferecer que sirva aos outros. Quantos mais os outros precisarem do que eu tenho para oferecer, mais importante meu negócio se torna. Então, nada mais se opõe ao sucesso. O que destaca o empresário? Ele tem aquilo que os outros precisam e o torna acessível a eles. Quanto mais eu estiver daquilo que os outros precisam, maior a sua reputação e seu sucesso. Em resumo, a empresa serve, né? Como a gente falou muito hoje. Quanto mais significativo o seu serviço, maior a sua influência. Então não precisa achar que você quer ser influente, ser o melhor do mercado, porque isso vai acontecer de uma forma harmônica, de uma forma leve, uma forma energética. Então, quando você se posiciona a favor desse serviço, dessa vida, você também consegue que os seus clientes, o seu serviço esteja também a serviço da vida. Então, o empresário precisa de ajudantes, né? O item 2. Ele deverá liderar funcionários, treiná-los, orientá-los de forma adequada para que gerem e ofereçam às pessoas, da forma mais possível, né, aquilo que a empresa tem para oferecer. Assim, tem que produzir e também vender aquilo que tem para oferecer. Essa questão é tão interessante que eu fiz uma constelação que a pessoa ela tinha um produto X e ela queria que o cliente sentisse o produto Y. Então, era uma empresa que vendia um serviço, aquele serviço era bem redondinho, vamos dizer assim, e ela queria que as pessoas sentissem bem-estar, sentissem despertar espiritual, que o produto não servia para isso. O produto era redondinho, o produto era um serviço que a pessoa, por exemplo, de depilação, dá um exemplo, de massagem. Eu estou oferecendo serviço, o serviço é esse, eu faço ele com a melhor qualidade. Agora, o que o outro vai perceber, sentir daquilo, não cabe ao meu produto. Ah, mas eu sou uma colaboradora, uma facilitadora de consciência. Cabe essa expansão da consciência no meu produto? Cabe. Então a gente tem que ver se o que eu estou vendendo, o meu sonho, a missão de vida tem a ver com o meu produto. Então não adianta eu estou vendendo ali, como eu disse o exemplo ali da Carol, se eu estou vendendo produtos de embelezamento, né? Vamos dizer assim, eu sei que é diminuindo um pouquinho os produtos, mas só um exemplo. Se eu estou vendendo um produto que embeleza, agora se a pessoa vai se sentir empoderada, sentir bela, se vai se despertar para a vida, vai ter relacionamentos melhores, não cabe ao produto. Entende? A gente tem que saber discernir isso quando eu estou colocando meu produto no mercado, né? O terceiro item que ele traz nesse livro, né, voltando para o livro A Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, que é do Bert Helling, no item 3 ele traz: o empresário deve liderar por meio de sua ideia, liderar através da fabricação, lidera também por meio da venda e de tudo que é necessário para isso. Então a liderança na empresa é muito importante ter essa hierarquia, né? Ter alguém para liderar, porque aquela empresa que muitos são donos, ninguém lidera nada, né? Lógico que tem tipos de empresa com parcerias, que aí depende da porcentagem, tem que ser olhado, não tô colocando nada em pedra, nada fechado, né? Cada empresa funciona com um organismo único, né? Mas é importante liderar, né? Tem que ter um líder para que aquelas pessoas sigam aquele líder. O empresário deve também encarar a concorrência, né? Através da concorrência, melhorar seu produto e assim servir ainda mais aqueles que precisam. Então, se aquela pessoa vê a concorrência como algo que vai detonar seu produto, que o outro é o rival, que às vezes vai lá e copia o que o outro está fazendo, faz plágio, né? A pessoa fez tal coisa, acontece tal coisa. Eu estava até fazendo atendimento de uma pessoa que ela faz esses makes de maquiagem, né? Faz esses lives de maquiagem. E tudo que ela fazia, tudo que ela inovava, a concorrente dela fazia. Se ela baixava o preço, a concorrente também. Se ela aumentava, a concorrente também. Então, esse tipo de duelo entre concorrência não é saudável. O cliente vai sentir a falta de ética. Então, não é uma verdade, não está a favor da vida. Então, cada um tem... Eu trago muito que tem sol, né? O sol brilha para todos. Todos aqueles que estiverem disponíveis aí para esse sol e servir, né, a vida. Então, a gente olhar como concorrente, ok, esse concorrente colocou isso. Que bacana, vou fazer algo melhor ainda do que isso. Então, estimular essa concorrência, mas uma concorrência sadia, de não roubar dados do outro, não roubar, colocar hackers, essas coisas, que isso também traz desequilíbrio para a empresa. O empresário defende a sua empresa contra ataques, né, e a protege de forma adequada. Ele permanece confiante e autônomo, que traz um pouquinho do que a gente falou, né? Ele confia no que ele está produzindo, ele confia no produto dele e ele se defende como? Ele criando ali
a sua cara no produto, a sua cara na empresa, a sua energia na empresa. Então esse produto então ele vai ter o quê? Uma autenticidade, uma autoridade que a gente traz. Então, às vezes a autoridade de uma marca, né? Você traz aquela marca e fala, nossa, a marca aqui ela tem ética, todos os produtos que eu já comprei dela é bacana. Então você busca aquela empresa muitas vezes por causa da autoridade que ela construiu ao longo do tempo, e muitas vezes vai ser boca a boca, né? Vai ser de uma forma orgânica, né? Que a gente traz. O empresário sabe que depende de outras pessoas com as quais deve realizar coisas em comum. Ele sabe como conquistá-las e conservá-las. É o que a gente falou um pouquinho, né? Que ele depende do cliente, ele depende dos colaboradores, ele depende das pessoas que também, às vezes, terceirizam o serviço ali. Então ele depende disso e ele sabe organizar e ter ética com tudo isso, ter um equilíbrio entre tudo isso, né? Isso é muito importante. Por exemplo, se o empresário vai, contrata um serviço, não paga aquele serviço, ele vai gerar ali um desequilíbrio que vai reverberar de alguma forma nessa empresa. O empresário se alegra com o seu sucesso, pois seu sucesso traz felicidade. Quando o empresário está feliz, ele mostra isso aos outros, seus funcionários se alegram e com ele as famílias dos funcionários e a sua própria família também se alegram. Então essa alegria de estar a serviço da vida, ela traz com que todos ali se alegrem com as conquistas, vibrem essas conquistas e queiram mais, né? É uma empresa que todos estão unidos num propósito maior de servir, né? Isso é bem interessante quando o empresário não está ali. Todos são meus serviçais, eu estou pagando e está tudo certo. Olá, Denise, seja bem-vinda. E com isso, esse empresário... eles fizeram mais que a obrigação, então ele não vai dar esse contrapartida, esse feedback. Olha que bacana, a empresa conseguiu dedicar, a gente conseguiu colocar esse produto no mercado, comemorar, às vezes, essa confraternização na empresa, esses elogios na empresa fazem com que essa empresa se afinizem mais e forme um organismo mais saudável. O empresário permanece junto com vários outros indivíduos em uma comunidade solidária. Ele sabe que a sorte de muitos depende do seu sucesso. Por isso, ele o multiplica com a ajuda de muitos, que auxiliam para garantir o fundamento da vida de vários. Isso é muito importante, já é um pouquinho que a gente estava falando, né? Valorizar a equipe, a Osiris trazendo isso, e é bacana isso, quando você está numa empresa que você é valorizado, que você tem metas, você ganha prêmios, né? Tem muitas empresas grandes que trazem isso, olha, seu salário é tanto, se você bater a meta, você ganha mais tantos por cento, se você fizer algo a mais, aqui tem um bônus, que no final do ano toda a empresa bater essa meta, toda a empresa vai receber um bônus geral. Então todos estão trabalhando não só pelo dinheiro, mas pela compensação que o investimento da sua energia está trazendo. Então isso traz um reconhecimento. Então quando esse empresário ele tá ali, ele sente que ele é o responsável por gerir, né, por levar esse sustento a todas essas famílias, levar o produto para outras famílias, ele está a serviço dessa vida, ele sente a importância do dinheiro que está na vida dele, da fluidez, dessa prosperidade. Porque a prosperidade do empresário pode representar a prosperidade de várias famílias. Nessa pandemia trouxe muito isso, né? A empresa falia, quantos ficavam desempregados, quantas famílias foram afetadas, né? Então, quando esse empresário está a favor dessa vida, ele tende muito menos a essas oscilações de fracasso. Ou na questão da pandemia, a gente não pode colocar como fracasso, que foi algo que não era pensado. Então, as empresas que não tinham estrutura ou que estão novas, elas são mais suscetíveis a fechar as portas, né? Por isso que eu até fiz uma live sobre isso, a gente comprar dos pequenos empresários, porque os grandes costumam, né, conseguir isso. Tá acabando nossa live, mas eu vou falar aqui rapidinho. Gratidão a todos que ficaram, né? Então, quando a empresa precisa de um sucessor, ele sabe mostrar no momento certo esse sucessor, ele valoriza o sucessor dele, deixa recursos, valoriza esse sucessor, e ele continua sendo a alma do negócio. Então essa primeira geração dessa empresa, ele continua tendo uma energia, uma alma nesse negócio que vai ser valorizada pela segunda geração e vai levar essa empresa ao mais, né? Fazer melhor ainda. E a 10ª, o empresário deixa a sua empresa aos desenvolvimentos que cabem a ela. Mesmo quando esses divergem das suas ideias, ele deixa o concorrente, né? Deixa que a corrente do tempo passe por ele e deixe ir de forma melhor, né? Benevolente. Então, o que ele traz? O sucessor daquela empresa, ao ser bem, né, colocado, deixado os recursos para ele, não sacaneado ele na hora dessa partilha, e ele continuar com essa energia de que aquela empresa vai para a vida, mesmo que ela mude de ramo, ele vai fazer assim, já fiz minha parte, agora a empresa segue para a vida da forma mais elevada, benéfica que ela conseguir. Então, o que eu quis trazer isso tudo para vocês? Olhem para a vida, se posicionem como adultos para a vida e olhem para esse emprego, para essa profissão,
venha de casa inteiros e olhe para isso como eu atribuo o fruto da minha energia e esse trabalho, esse cliente me traz de forma fluida, de contribuição mútua, o dinheiro, a prosperidade para minha vida. Gratidão a todos vocês, não dá para falar mais que eu já tá cortando nossa live. E qualquer dúvida me chame no Insta, né? Me chame no direct ali, pra gente estar conversando mais sobre isso. E é muito libertador a constelação desse lugar, né? Que a gente, dessa parte profissional, pra gente ir pra vida de uma forma adulta e trazer as responsabilidades, lembrando que o trabalho é uma parte da vida, não é a vida. Então, viva da melhor forma possível. Gratidão, perfeita reflexão, ó, tinha que ser ensinado a administração de empresas, verdade. Tomara que mais empresas façam isso como as grandes empresas fazem.